Então, bom dia a todos. Meu nome é Anderson Pinheiro, eu sou professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da UFRJ. Eu gostaria de começar essa apresentação agradecendo a comissão organizadora pelo convite de poder apresentar, os dados que a gente vem então obtendo lá no nosso laboratório, o Laboratório de Bioquímica Molecular, aqui na Semana Nacional de Nanotecnologia. Então, essa apresentação é intitulada Bases estruturais da especificidade de interação proteína-RNA no contexto da regulação pós-transcricional da expressão gênica. Então, o título é um pouco complexo, e vou tentar quebrar, então, o que eu quis dizer com esse título para vocês, Então, o nosso laboratório é um laboratório que estuda biologia estrutural, Então, o que vem a ser isso? A gente está interessado na estrutura de macromoléculas biológicas, porque essas macromoléculas desempenham função, função biológica. Então, a gente está muito interessado em estudar mecanismo, como as proteínas, que são as macromoléculas biológicas com as quais nós estudamos, como as proteínas, então, elas desempenham as funções, através de quais mecanismos elas desempenham as suas funções. Então, aqui nessa imagem eu tenho um exemplo, proteínas são entidades moleculares muito interessantes, porque elas têm conformação, E é justamente essa estrutura tridimensional das proteínas que está intimamente relacionada ao seu mecanismo de ação. Então, a nossa pergunta é uma pergunta bastante mecanística, a gente quer entender mecanismo, e a nossa abordagem para entender mecanismo é através da elucidação estrutural desses polímeros biológicos, dessas proteínas. A técnica de escolha, então a ferramenta mais utilizada pelo meu laboratório para fazer isso, certamente é a espectroscopia de ressonância magnética nuclear em solução, Então, essa não é a única técnica de escolha que a gente utiliza nos nossos projetos, mas com certeza é a mais frequente, a mais presente, é onde eu me formei, Então, nós somos um laboratório de biologia estrutural, ou seja, que aplica a ressonância magnética nuclear na elucidação da estrutura de proteínas com o intuito, então, de entender mecanismo, de elucidar o mecanismo através da qual essas proteínas funcionam. Então, quais são os projetos, Então, em que tema, da bioquímica a gente está interessado? Então, muito me interessam os mecanismos de regulação da expressão gênica. Então, a gente sabe que, na verdade, o quanto uma célula faz, quantas cópias de RNA uma célula faz a partir de um gene e quantas cópias de proteína uma célula faz a partir desse RNA mensageiro, isso é um mecanismo extremamente importante para a determinação do fenótipo celular. Então, é um mecanismo que é extremamente regulado, existem várias camadas de regulação, diversos níveis ao nível do próprio DNA, Então, aqui nessa própria figura, a gente pode observar que o grau de compactação da cromatina, por exemplo, por si só, já é um mecanismo de regulação, porque permite a exposição ou não de determinadas regiões, determinados genes à maquinaria de transcrição da célula, A gente tem uma série de mecanismos que acontecem durante a transcrição, então, quantas cópias de RNA mensageiro vão ser feitas a partir daquele gene, Então, esse processo é altamente regulado. Mas a gente também tem mecanismos que acontecem após, mecanismos regulatórios, da expressão gênica, que acontecem após o evento da transcrição. E eles são chamados de mecanismos de regulação pós-transcricional. Então, uma vez que um RNA é sintetizado numa célula, esse RNA ele nunca está sozinho, ele está sempre ligado a um repertório de proteínas. E é justamente o repertório de proteínas que se liga a esse RNA que vai determinar qual o destino desse RNA dentro da célula. E isso é uma das coisas que a gente quer entender, Então, como que existe esse código de proteínas ligantes de RNA que, ao ligarem ao RNA, elas determinam se esse RNA vai ser degradado ou se esse RNA vai ser traduzido, por exemplo.
Então, dentro desse universo da regulação da expressão gênica, a gente está interessado em alguns tópicos específicos, né? Então, principalmente proteínas ligantes de RNA, sejam eles RNA mensageiro, microRNA, né? Então, como essas proteínas determinam o destino desse RNA dentro da célula, né? E qual a base estrutural, né? Qual o mecanismo para que essas proteínas reconheçam os seus ligantes de RNA específicos, né? Então, de que maneira essas proteínas reconhecem especificamente os seus ligantes de RNA? Essa é uma pergunta bastante central para o nosso trabalho. Além das proteínas ligantes de RNA, que certamente é o carro-chefe do nosso laboratório, a gente também estuda histonametiltransferases, né? Que são enzimas capazes de metilar resíduos de aminoácidos em histonas e a interação dessas enzimas com o nucleossomo, uma vez que a metilação de histonas é um mecanismo que regula o grau de condensação da cromatina e, por conseguinte, a expressão gênica. E a gente também estuda alguns fatores de transcrição bacterianos envolvidos no mecanismo de regulação da expressão gênica em bactéria, que é dependente do número de indivíduos, né, na população, que é chamado de quorum sensing. Então, a bactéria é capaz de sentir o quórum, né, o número de indivíduos na população e tomar decisões, né, de acordo com, então, o quórum, tá? Hoje a gente vai falar especificamente, então, do que a gente tem feito com proteínas ligantes de RNA. Então, a gente tem diversas dessas proteínas no laboratório, né? Os interesses em estudar essas proteínas e seus mecanismos de ação são os mais diversos, né? Alguns interesses mais relacionados a doenças. Então, muitas dessas proteínas são alvos para o desenvolvimento de novas terapias para determinadas doenças, né? Outras dessas proteínas que a gente estuda no laboratório são proteínas vegetais, que regulam, por exemplo, a resposta da planta a estresse abiótico, né? Então, há diferentes tipos de estresse que não são estresses por infecção, né, que a gente chama de estresse biótico, né, infecção por um micro-organismo, mas sim estresses ambientais. Então, radiação ultravioleta, temperatura, salinidade, etc. E se a gente entende, então, os mecanismos que a planta se utiliza para responder esses diversos estresses, a gente pode, então, criar, né, subsídios para a gente, então, desenvolver estratégias biotecnológicas de fazer melhoramento vegetal para que essas plantas se tornem, então, mais resistentes ao estresse. Então, essa é uma outra linha de pesquisa que a gente tem no laboratório dentro dessa temática de proteínas ligantes de RNA. Mas como eu estava dizendo, né, então, o RNA mensageiro, então aqui é só um esquema de um RNA mensageiro, com a sua região 5' as suas duas regiões, né, 5' e 3' não traduzidas, a região codificante, a cauda poliar, né, um esquema geral de RNA mensageiro eucariótico. E os RNAs mensageiros, eles nunca estão sozinhos dentro da célula, né? Uma vez que eles são transcritos, existe um universo de proteínas que se ligam nesse RNA, inclusive protegem contra a degradação, e dependendo desse universo de proteínas, essas proteínas sinalizam para diferentes processos. Então, esse RNA mensageiro pode ser degradado, ou ele pode ser estabilizado e, consequentemente, traduzido, ou ainda ele pode ser silenciado. Significa que ele não vai ser degradado, mas também não vai ser traduzido naquele momento, né? Então, muitas das vezes, determinadas proteínas são capazes de precipitar o RNA dentro da célula, né, formando grânulos, e esses grânulos, então, impedem que o RNA seja traduzido, e esse processo é um processo regulado, né? Então, muitas das vezes, a formação desses grânulos está relacionada a estresse, né? Então, algum estresse externo que a célula sofre. Então, cessado o estresse, esses grânulos são dissolvidos, esses RNAs, então, são prontamente traduzidos novamente. Então, a gente está interessado, né, nessa questão. Então, como proteínas ligantes de RNA determinam o destino do RNA dentro da célula e como essas proteínas reconhecem especificamente seus ligantes de RNA. Tá? Essas são as perguntas que a gente quer responder. Então, um alvo do nosso estudo no laboratório é uma proteína chamada de HUR, né? HUR é um acronimo para Human Antigen R, tá? Então, é uma proteína que foi descoberta casualmente, né, como vários casos em ciência, num determinado paciente cujo nome começava com a letra R, né? Então, essa proteína era o antígeno do rapaz que se iniciava com letra R, né? Então, por isso, o nome ficou HUR. Mas a HUR é uma proteína muito interessante, né? Ela é frequentemente mutada ou né, superexpressa em diferentes tipos de tumores, então ela aparece como
um potencial alvo terapêutico e também um potencial marcador prognóstico para determinados tipos de câncer, né? Então a gente está bastante interessado nessa proteína porque ela tem um potencial farmacológico muito grande, né? Então a HOR ela tem essa arquitetura em domínios, ela é formada por 3 domínios RRM, e RRM vem de RNA Recognition Motif, então são domínios de reconhecimento de RNA. Esses 2 primeiros domínios RRM estão dispostos em tandem, né? Então, eles são contíguos, os domínios N-terminais, e a gente tem um terceiro domínio C-terminal, né? Então, no fim da proteína, né? E esse domínio C-terminal está ligado aos domínios N-terminais por uma região intrinsecamente desordenada, né? Que contém, então, um sinal para entrada e saída da proteína do núcleo, né? Então, um sinal de importação para dentro do núcleo. Proteínas ligantes de RNA, elas normalmente são proteínas nucleares, mas que fazem trânsito núcleo-citoplasma porque elas acompanham esse RNA que é sintetizado no núcleo e vai ser traduzido no citoplasma. Bom, então, acho que a pergunta mais geral que a gente se fez foi como a HOR reconhece especificamente seus alvos de RNA mensageiro, né? Então, isso foi alvo da dissertação de mestrado da aluna Carolina Lixa, né? A Carol, então, durante o mestrado, o que a gente fez, né, foi trabalhar, então, com o domínio RRM1, então aquele primeiro domínio RRM da HOR, né, que compreende os resíduos de 1 a 99. Então, a gente usou o RMN para resolver a estrutura desse domínio, então isso está mostrado aqui, né? A estrutura em solução por RMN desse domínio, então normalmente quando a gente resolve uma estrutura de proteína por RMN, a gente não resolve uma única estrutura, né? A gente resolve várias, a gente tem várias soluções para o nosso problema, e o que a gente precisa mostrar é que essas estruturas são muito sobreponíveis. Então, em A, a gente mostra a sobreposição das estruturas de menor energia, que foram calculadas para esse domínio. Em B, eu mostro somente a estrutura de menor energia, né? Então, ressaltando os elementos de estrutura secundária. Então, o domínio RRM1 da HOR, ele apresenta um enovelamento característico desses domínios, né, formado por uma folha beta que contém 4 fitas beta e um grampo beta, e enovelada, né, contra 2 trechos de alfa-hélices que estão quase que perpendicularmente orientados entre si, né? A gente também mostrou que a região N-terminal é uma região desordenada, então a gente pode observar isso aqui, né? Então essa região N-terminal é uma região desordenada que não adota uma estrutura organizada no cálculo. Bom, o próximo passo foi então determinar a interface de interação desse domínio com o RNA. Então, para isso, a gente titulou um RNA que sabidamente era ligante da HOR, né? Então, esse RNA que está mostrado aqui, essa sequência, então esse RNA de 7 nucleotídeos. Sobre, então, a amostra de RMN, a gente observa, então, em função da concentração de RNA, em função da concentração de ligante, o desvio, né, da posição do deslocamento químico desses sinais no espectro. Então, a gente observa que determinados sinais desviam e outros sinais não, né? Então, esses sinais, então, que desviam em função da concentração de ligante, eles se referem àqueles aminoácidos que participam diretamente da interação. E com isso a gente consegue determinar o sítio de interação. A gente, então, quantifica essa perturbação de deslocamento químico nas 2 dimensões de próton e nitrogênio aqui nesse espectro, então transforma isso num único número e plota em função do número de resíduos, e a gente consegue visualmente perceber, né, que esse domínio ele se utiliza de resíduos presentes na fita beta 1 e na fita beta 3 para interagir diretamente com o RNA, né? Então, se a gente agora mapeia esses resíduos na superfície da estrutura determinada, né, na estrutura de RMN determinada para esse domínio, a gente observa que esses resíduos que apresentam, né, os maiores valores de perturbação de deslocamento químico, de CSP, eles estão próximos espacialmente, estão mostrando, né, que de fato eles então compreendem, né, um sítio de interação com ácido nucleico.
E a gente pode observar, então, que a HUR se utiliza de resíduos, principalmente resíduos hidrofóbicos, né, presentes, então, no centro, nas suas duas fitas betas centrais, beta 2 e beta 3, né? Então, eles estão mostrados aqui, mas a gente também tem resíduos carregados positivamente, né, principalmente então, argininas e lisinas ao redor desse sítio primário que é mais hidrofóbico. E isso fica mais claro nessa figura que mostra, então, a distribuição eletrostática, né, da superfície eletrostática da proteína. Tá? Então, a gente observa aqui que esse centro é mais hidrofóbico, né, aqui colorido de branco, e ao redor, então, desse sítio primário, que seria mais hidrofóbico, a gente teria, então, aminoácidos polares, né, positivamente carregados, que são, então, essas cadeias laterais coloridas em azul. Nós também medimos, né, a dinâmica interna da proteína, então a gente consegue fazer isso por RMN medindo os parâmetros de relaxação, R1, R2 e o NOE heteronuclear, então eles reportam sobre a escala de tempo de movimentos internos da proteína, né, movimentos que acontecem em escala de subnanosegundos, que são mais rápidos do que o tempo de correlação rotacional da proteína. Então a gente pode observar aqui, né, um valor dos valores de NOE heteronuclear menores do que a média da proteína, né, para essa região N-terminal, então mostrando que de fato essa região N-terminal é mais flexível e corroborando então os dados do cálculo, né, que mostram que essa região não adota uma estrutura secundária organizada. Não só os valores de NOE heteronuclear são negativos, como os valores de R2 são mais negativos e os valores de R1 são mais aumentados do que a média da proteína. Mas a gente também observa que a região do loop, né, o loop beta 2 e beta 3, que une essas duas fitas, beta 2 e beta 3, ele também é flexível nessa escala de tempo. Né? A gente pode ver também valores mais negativos de NOE heteronuclear, né, acompanhados por valores relativamente aumentados de R2. Tá? Então, isso também sugere uma dinâmica nessa escala de tempo, né? A dinâmica rápida que a gente chama, né? Então, dinâmica de subnanosegundos. Se a gente agora forma o complexo, né? Então, adicionando excesso de RNA, excesso do ligante, e faz as mesmas medidas, a gente vê que a interação com o ligante não modifica, né, a dinâmica da proteína, né? Então, apesar, né, dessas duas fitas beta, né, e de resíduos nesse loop estarem envolvidos na interação com a proteína, envolvidos na interação com a RNA, a interação não torna essa região mais rígida. Né? Então, a dinâmica não é alterada pela interação com o ligante. Bom, uma coisa que a gente percebeu durante... Vou voltar só um slide aqui. Uma coisa que a gente percebeu durante os nossos experimentos de relaxação é que os parâmetros de relaxação eles eram dependentes da concentração da proteína. Então, em preto, a gente tem uma amostra mais concentrada, a 1 milimolar. E em cinza, a gente tem uma amostra mais diluída, né, a 250 micromolar. E a gente observa, então, que os valores dos parâmetros de relaxação como um todo são dependentes da concentração de proteína, o que sugere que você tem um evento de autoassociação em solução. Né? Então a gente mostra que de fato essa proteína ela apresenta um equilíbrio, né, entre formas oligoméricas. Para isso a gente se utilizou de uma outra técnica, que foi a espectrometria de massa associada à mobilidade iônica, né, IMMS. Então nessa técnica a gente tem um espectro bidimensional, onde os íons eles são separados numa dimensão por valores de massa-carga e numa segunda dimensão por um valor de um drift time, né? Então, um tempo de deriva, que é um tempo que ele demora para atravessar um tubo e ele está sendo bombardeado com gás inerte, né? Então, você pode ter íons de mesma razão massa-carga, mas que têm seções transversais diferentes. Então, conformacionalmente, eles são diferentes. Então, eles vão ter drift times diferentes, eles vão se separar, então, nessa segunda dimensão. Tá? Essa é a vantagem dessa técnica, né? A gente consegue ter informações conformacionais através da espectrometria de massa. Então, a gente se utilizou dessa técnica e mostrou que, na verdade, esse domínio, ele também apresenta, né, ele também apresenta íons, né, que podem ser assinalados como dímero mais 12 e mesmo dímeros com outras cargas, né? Então, mostrando que esse domínio ele popula, né, outras formas oligoméricas que não são monômero.
O interessante é que quando a gente adiciona o ligante, então aqui nesse caso a gente usou um DNA ao invés de RNA, mas de mesma sequência, a gente mostra que o ligante, então, ele é capaz de deslocar esse equilíbrio monômero-dímero para o sentido do monômero, porque ele faz os sinais dos dímeros basicamente desaparecerem. Então aqui a gente pode ver, né, o que seria o sinal do dímero, e esse sinal do dímero então sumindo na presença do ligante, né? Bom, o próximo passo foi então caracterizar a superfície que a proteína utiliza para dimerização, e aí a gente fez um experimento parecido com aquele experimento de titulação do ligante, só que agora a gente está titulando a proteína nela mesma. Então eu estou tirando o mesmo espectro de RMN em função da concentração de proteína e estou observando se existe então desvio, né, dos deslocamentos químicos em função da concentração de proteína. A gente pode ver que existem, né, algumas perturbações de deslocamento químico, e elas são específicas em determinados resíduos de aminoácidos, e a gente consegue novamente calcular um CSP, né, e determinar então quais são esses resíduos que estão envolvidos nessa interface de dimerização. E aí, para nossa surpresa, essa interface de dimerização, na verdade, ela está presente, né, nessa região compreendida aqui nessas alfas-hélices. Então, essas alfas-hélices, na verdade, apresentam um cluster de aminoácidos hidrofóbicos relativamente expostos na superfície da proteína, né? Então, você pode ver leucina, 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 né? Outra leucina, então uma isoleucina, então vários aminoácidos hidrofóbicos com alguma exposição ao solvente, e esses aminoácidos então tendem a interagir uns com os outros, né, formando então essas estruturas diméricas. O interessante é que a interface de dimerização ela se dá através dessas alfas-hélices, e ela está localizada de maneira oposta à interface de interação com ácido nucleico, que é através das folhas beta, né? Então, a formação desse dímero ele não impede a interação com ácido nucleico. Bom, o nosso próximo passo foi, então, ainda trabalhando com HUR, né, trabalhar com uma construção um pouco maior. Então, tendo em vista que a gente caracterizou, né, as bases estruturais da interação do domínio 1, RRM1, né, com ácido nucleico, a gente partiu, então, né, para trabalhar com uma construção um pouco maior, né, que compreende os dois domínios N-terminais. Lembrando que em RMN a gente tem uma limitação de tamanho, né, então fica cada vez mais complexo, por uma série de razões, trabalhar com amostras, proteínas com tamanho cada vez maior. Então, normalmente a gente se utiliza dessa estratégia, né, dividir para conquistar. Então, a gente começa com, se é uma proteína multidomínios, a gente começa com domínios isolados, né, com construções menores, e vai progressivamente aumentando, a fim de você caracterizar, né, a fisicoquímica desse processo de interação para a proteína como um todo, né? Então, nesse caso, a gente trabalhou com uma construção que vai do resíduo 1 a 189, tá? Que compreende, então, os dois domínios RRM N-terminais. Então, isso aqui é uma sobreposição do espectro de HSQC de nitrogênio, obtido para o domínio 1 isolado, né, e para o domínio 1,2. Então, para esse domínio que contém os dois domínios RRM em tandem, e a gente observa que existe uma boa sobreposição entre o domínio 1 isolado e o domínio 1 no contexto dessa construção maior, né? Então, mostrando o que isso sugere para a gente. Isso sugere que existem poucos contatos entre esses dois domínios RRM, e que, muito provavelmente, esses dois domínios RRM se comportam como módulos independentes em solução. Então, para mostrar isso, a gente, de novo, mediu os parâmetros de relaxação, que reportam dinâmica na escala de pico a nanosegundos, agora para essa construção maior, que vai do resíduo 1 ao 189. Novamente, a gente pode observar que aquela região N-terminal é mais flexível nessa escala de tempo. Aqui, de novo, o loop beta 2, beta 3 do domínio 1, né? Mas se a gente observar que essa região, que é a região justamente compreende os aminoácidos que ligam, que conectam os dois domínios, né? Então, a região do linker, a gente pode ver que o linker também é flexível, porque ele tem valores geno e heteronuclear
bem menores, né, significativamente menores do que a média da proteína, assim como valores de R2 diminuídos e valores de R1 aumentados, né, assim como essa região, essa extensão N-terminal. Estou mostrando que, de fato, o linker que conecta os dois domínios é flexível e isso, então, justifica, né, que esses domínios eles se comportem como domínios enovelados quase que isolados em solução, né? Então existe uma liberdade de movimento de um domínio em relação ao outro. A partir desses dados, a gente consegue calcular o tempo de correlação rotacional para os dois domínios. A gente vê que eles não são iguais, estão, de novo, sugerindo que os movimentos eles são desconectados, né? Então eles não são cooperativos entre os dois domínios. Aqui só para mostrar, né, então, que a região do linker é flexível na mesma escala de tempo do que essa extensão N-terminal, né? E a gente pode fazer uma análise um pouco mais refinada das regiões da proteína que efetivamente experimentam dinâmica nessa escala de tempo, né? Então, que apresentam movimentos internos na escala de tempo de subnanosegundos. E uma coisa interessante, acho que fica bem visual nesse gráfico, é que o domínio RRM2 ele é mais flexível do que o domínio RRM1, né? Então, ele tem mais regiões de loop que experimentam dinâmica nessa escala de tempo do que o domínio RRM1. Então, esses aminoácidos que estão aqui marcados, que são aminoácidos, né, que apresentam valores de NOE heteronuclear significativamente menores do que a média da proteína, então eles estão marcados na estrutura cristalográfica dessa construção que compreende então os domínios 1 e 2, né? Então mostrando que de fato esses dois domínios eles são quase que módulos independentes em solução, eles apresentam movimentos desconectados um dos outros. Isso é justificado pela presença de um linker que adota então a dinâmica nessa escala de tempo. A gente se perguntou se a proteína exibia, né, movimentos numa outra escala de tempo, ou seja, movimentos mais lentos, que acontecem na escala de micro a milissegundos. Para isso, a gente se utiliza de outros experimentos de RMN para poder abordar, né, para poder, então, medir movimentos que acontecem nessa escala de tempo, né. Esses experimentos, eles, na verdade, permitem que a gente meça um parâmetro que é chamado de R2 efetivo, né? Isso precisa ser medido em mais de um campo magnético, e o que a gente observa, na verdade, a gente procura por diferenças de R2 efetivo quando, durante a sequência de pulso, durante o experimento, você dá o pulso de CPMG, que nessa sequência, numa frequência de 50 Hz ou numa frequência de 1000 Hz, né? Então, o que acontece é que se você aumenta a frequência do pulso de CPMG no meio desse experimento, você suprime movimentos que acontecem na mesma escala de tempo, né? Então, por isso que esse é um experimento que permite que a gente meça, né, não só qualitativamente identifique aminoácidos que experimentam dinâmica nessa escala de tempo, mas também meça parâmetros cinéticos nessa escala de tempo, porque você pulsa até 1000 Hz, né? Então, você consegue abordar, né, alcançar, amostrar dinâmicas que acontecem na escala de milissegundos. Entretanto, se a gente observar que aqui o gráfico, né, tanto em azul quanto em vermelho, eles são altamente sobreponíveis, a gente observa que a proteína, pelo menos essa construção, não experimenta nenhum movimento nessa escala de tempo, né? Isso é verdade, né? Isso pode ser observado tanto para o experimento que foi feito num campo de 700 MHz, quanto no experimento que foi feito num campo a 500 MHz. Então, novamente, a gente pode observar, né? Mesmo medindo R2 efetivo, a gente observa esse gráfico é exatamente igual ao gráfico de R2, né? Então, a gente não vê nenhum movimento, nenhuma indicação de movimentos que aconteçam em escala de tempo mais lenta, né? Então, em princípio, né, a escala de tempo mais lenta teria menos significado biológico, pelo menos para essa construção da proteína. Bom, e a gente se perguntou, então, né, como que seria esse ensemble, né, esse conjunto de conformações que essa construção 1 a 189, contém esses dois domínios N-terminais, pode adotar, né, em solução. Nesse caso aqui na fase gasosa, né, porque esse é feito por espectrometria de massa acoplada à mobilidade iônica, mas a gente trabalhou então com a proteína livre na ausência de ligante e a gente consegue observar, então, para o mesmo íon, para uma mesma massa-carga, né, na verdade a gente consegue observar
eventos também de oligomerização, como a gente observou para o domínio 1 isolado, mas uma das coisas muito interessantes é que para o monômero de carga mais 10, a gente observa, por exemplo, diferentes tempos de deriva, né? Então, sugerindo que, na verdade, essa construção, mesmo na sua forma monomérica, ela adota diferentes conformações, né? Então, sugerindo que existem diferentes orientações preferenciais de um domínio em relação ao outro, mesmo. Então, existe uma certa flexibilidade, né? E isso permite que você tenha, então, uma movimentação de um domínio em relação ao outro, mas essa movimentação não é irrestrita, né? De tal forma que você tem orientações preferenciais de um domínio em relação ao outro, né? Então, a gente sugere que essas conformações populadas na forma livre, elas, mesmo que em menor quantidade, elas devam ser importantes para o mecanismo que a proteína se utiliza para interagir com o ácido nucleico, né? Então, você pode ter algumas interações transientes entre esses domínios, e essas interações transientes poderiam, então, facilitar, né, a interação com o ácido nucleico. Bom, um outro projeto que a gente tem dado andamento no laboratório, né, então, é estudar essa proteína, né, que é chamada de ATGRP2. A ATGRP2 vem de Arabidopsis thaliana, Glycine Rich Protein 2, né? Então, é uma proteína dessa planta Arabidopsis thaliana, que é, na verdade, uma planta modelo, né, para se estudar, enfim, bioquímica vegetal de uma maneira geral, né? Rica em glicina, então ela é rica nesse aminoácido, né? E é também ligante de RNA, né? Então a gente está interessado na TGRP2 porque a TGRP2 ela está diretamente relacionada à regulação da resposta da planta a estresse abiótico. Além disso, ela tem uma outra função que é muito interessante, que ela regula tempo de floração na planta, né? Então, se a gente pensar, né, que existe uma necessidade no contexto de mudanças climáticas, né, aquecimento global, existe uma necessidade da gente equipar as plantas agrícolas, né, para que elas sejam, então, resistentes a múltiplos estresses. Então, se a gente entende os mecanismos, né, bioquímicos de resposta a estresse abiótico, a gente pode criar estratégias biotecnológicas de melhoramento vegetal nesse sentido, né? Então, a TGRP2, ela participa da regulação da resposta vegetal ao frio, né, ao estresse salino, a outros estresses abióticos, como estresse oxidativo, etc. Não coloquei aqui, mas também ela é um regulador do tempo de floração. Então aqui, rapidamente a gente pode ver, são dados da literatura, né? Então plantas selvagens, tá? E plantas deletadas para TGRP2, então plantas que tiveram onde o gene da TGRP2 sofreu knockdown, então elas expressam uma quantidade menor de proteína, né? Então, essas plantas morrem mais quando expostas ao frio, então elas são mais sensíveis ao frio, e elas morrem mais quando expostas ao estresse salino, elas são mais sensíveis ao estresse salino. Então, isso sugere que a TGRP2, ela protege a planta contra esses tipos de estresse. Além disso, quando você faz o experimento contrário, né, então aqui você está deletando também a TGRP2, né, mas está medindo, na verdade, o tempo que ela demora para florescer. Você mostra que a planta controle não floresce, mas que a planta que teve esse gene nocauteado, então ela floresce mais cedo. Então tem floração precoce, né? Então mostrando que a TGRP2 ela funciona como um inibidor de floração. E além dela regular então a resposta da planta ao estresse abiótico, ela também regula essa passagem da planta de um estado vegetativo para um estado reprodutor, né? E isso é importante da gente entender se a gente pensar que a gente precisa produzir cada vez mais, né, biomassa vegetal. Então é importante a gente entender essas estratégias de reprodução. Bom, quem é a TGRP2? Então a TGRP2 ela tem essa constituição em domínios, né? Então ela tem um domínio N-terminal, que é um domínio cold shock de interação com ácido nucleico, principalmente RNA, né? Seguido de uma região C-terminal intrinsecamente desordenada, né, contendo repetições ricas em glicinas, intercaladas com dois domínios
zinc finger, né? Então são dedos de zinco, também são domínios que caracteristicamente interagem com ácido nucleico. Então esse é um domínio cold shock N-terminal, né? Um domínio que sabidamente, né, interage com ácido nucleico. E a região C-terminal a gente tem esses zinc fingers, né, que são do tipo zinc knuckle, muito parecidos com presentes em retrovírus, né, do tipo CCHC, intercalados com regiões ricas em glicina, né? Então, essa é a arquitetura em domínios da proteína. Então, mais uma vez, a gente se perguntou, né, qual seria, então, a base estrutural para a especificidade de interação da ATGRP2 com os seus alvos de ácido nucleico, seja de RNA ou DNA simples fita, né? Então, em princípio, a gente está trabalhando com uma construção que compreende o domínio cold shock, né? Então, a primeira construção que a gente trabalhou é a construção que vai do aminoácido 1 a 79, né? Então, isso compreende, em princípio, o domínio cold shock da TGRP2, né? E a gente observou nesse espectro que a gente tinha muito mais sinais do que o esperado para esse número de aminoácidos presentes nessa construção, né? Então, a gente tem nesse espectro 166 sinais, enquanto que eu devia ter alguma coisa próxima de 79, 80 sinais, né? Claro que aqui nesse espectro, em princípio, a gente tem um sinal por aminoácido, mas você não observa as prolinas, porque as prolinas não têm hidrogênio amídico, né? Entretanto, você observa esses sinais que são referentes aos grupamentos NH2 da cadeia lateral de asparaginas e glutaminas. Então, de maneira grosseira, a gente esperaria alguma coisa próxima de 80 sinais, a gente está vendo basicamente o dobro, ou um pouco mais que o dobro de sinais, né? Então o que está acontecendo aqui nessa amostra, né? Bom, a amostra não está impura, disso a gente tem certeza, né? Porque a gente purificou, tem toda uma análise do grau de pureza, etc. Então, o que a gente está observando, na verdade, é uma característica da própria amostra, da própria proteína, né? Em RMN, quando você observa, né, dois sinais para um mesmo aminoácido, é porque, na verdade, esse aminoácido está experimentando dois deslocamentos químicos diferentes. Então, ele está experimentando, né, duas conformações diferentes e a cinética de interconversão ela é da ordem de segundos. Por isso, a gente pode observar os deslocamentos químicos referentes a cada uma das duas conformações. Então, isso levou a gente a crer que, na verdade, a proteína tem um equilíbrio conformacional, né? E esse equilíbrio conformacional é lento na escala de tempo da RMN, de tal forma que a gente observa as duas conformações, né? Agora, mais interessante é que a gente tem um espectro bem disperso, né? Então, com sinais bem dispersos, referentes a uma conformação enovelada, e sobreposto a esse espectro bem disperso, aqui marcado por essa faixa em cinza, a gente tem um grupo de sinais menos dispersos, né, centrados aqui em torno de 8 ppm. Isso é característico de uma proteína desenovelada, né? Então a gente teria um equilíbrio entre um estado enovelado e um estado desenovelado, tá? Bom, se utilizando da estratégia de RMN multidimensional, a gente foi capaz de assinalar 95% das ressonâncias dos átomos da cadeia principal dessa proteína, né? Então, aqui a gente mostra esse espectro de HSQC, que faz correlação entre próton e nitrogênio, né? Então, assinalado, ou seja, né, ao lado de cada sinal, de cada ressonância, eu tenho o aminoácido em código de uma letra, né, e a posição que ele aparece na sequência, né? Então, essa é a ressonância do hidrogênio amídico da treonina 28, né? Essa é a ressonância do hidrogênio amídico da arginina 44, né? Então, a gente conseguiu basicamente assinalar todas as ressonâncias referentes à cadeia principal, né? Basicamente todas, né? 95%. Da forma enovelada, podem ver que esses sinais mais que estão posicionados aqui no meio do espectro não estão assinalados. Mas aí a gente também conseguiu assinalar 68% da forma desenovelada. Claro que a forma desenovelada é muito mais difícil de ser assinalada, porque você tem muito mais sobreposição de sinais, né? Bom, entretanto, esse equilíbrio conformacional, principalmente com uma forma desenovelada, dificultou muito a gente trabalhar com essa proteína, porque, além de tudo, ela tem muito mais propensão à degradação proteolítica, né, por conta da presença dessa conformação desenovelada, que é muito mais propensa à degradação, e
se RMN já é uma técnica bastante que precisa de uma atenção grande, né, do analisador. Você trabalhar com uma situação onde você tem múltiplas conformações, isso com certeza dificulta muito a análise. Então a gente tentou, na verdade, resolver esse problema. Nenhuma das ideias que nos ocorreu foi se, na verdade, a gente não poderia estar... se por acaso o domínio cold shock dessa proteína não pudesse ser um pouco maior do que o observado para outras proteínas, né, na natureza, né? Então, quando a gente desenha uma construção, né, e corta literalmente um pedaço da proteína, a gente faz isso, né, levando em consideração o alinhamento de sequência com outros domínios, né, que são conhecidos, né? Entretanto, o que parece que os domínios cold shock bacterianos, eles são um pouco menores que os domínios cold shock eucarióticos, né? Então a gente decidiu trabalhar com outra construção um pouco maior, que vai até o aminoácido 90, né? Então aqui a gente ia até o aminoácido 79, então a gente adicionou 11 aminoácidos na sequência, e quando a gente adicionou 11 aminoácidos na sequência, então vocês podem ver que a maior parte, né, basicamente quase toda aquela região desnovelada do espectro, ela sumiu. Então, mostrando que a presença desses 11 aminoácidos, eles estabilizam a conformação anovelada desse domínio e que, então, esses 11 aminoácidos participam do anovelamento, né? Então, eles estão presentes, né? Eles fazem parte de uma extensão C-terminal desse domínio, tá? Bom, agora, com essa questão do equilíbrio enovelado e desenovelado, né, resolvida, a gente foi capaz de assinalar também por completo esse espectro, né, e resolver a estrutura dessa proteína, né. O próximo passo foi, então, estudar a interação com o ácido nucleico. Então, a gente titulou agora um oligonucleotídeo de DNA, né, que são 7 timinas, então, que a gente chama de T7, sobre o espectro. A gente pode ver, né, que você tem ressonâncias que movem, né, no espectro em função da concentração de ligante, outros, né, referentes a outros aminoácidos que isso não acontece. O interessante, em alguns casos, a gente tem picos que se movem no espectro em função da concentração de ligante, e a gente tem picos que somem e depois reaparecem na conformação ligada, né? Então isso aqui é um indício de que a cinética de interconversão entre a conformação livre e a conformação ligada, ela acontece numa escala de tempo intermediária, né, na escala do RMN. Então, isso também é uma sugestão de alta afinidade para essa interação. Bom, a gente foi capaz, então, de mapear, né, essas perturbações de deslocamento químico e plotar em função do número de resíduos da proteína e, novamente, identificar os aminoácidos que fazem parte do sítio de interação. Novamente, né, esse sítio de interação está presente na folha beta, então parece ser uma constante, né, nessas proteínas ligantes de RNA, e o sítio de interação principal, né, ele é formado então por aminoácidos aromáticos que estão dispostos espacialmente próximos na superfície da proteína, né, nessas folhas betas centrais. Então, a gente tem, além desses aromáticos, nessas folhas betas centrais, a gente tem resíduos, um resíduo aromático, um resíduo de arginina, um resíduo positivo, né, presente nessa alça, nesse loop que une essas duas fitas beta, fita beta 3 e fita beta 4, né, esses aminoácidos também participam da interação com ácido nucleico. Então, a gente pode dizer que o sítio primário de interação ele é formado pelas duas fitas beta centrais e por essa alça, por esse loop beta 3 e beta 4. Tá? E que muito provavelmente, né, possivelmente, a interação mais presente, né, entre a proteína e o ácido nucleico, ela se dá através do empilhamento, né, de interações p-stacking entre os anéis aromáticos, os anéis desses aminoácidos aromáticos, né, e os anéis das bases nitrogenadas. Então, uma maneira pelo qual a proteína consegue, né, ler a sequência de bases nitrogenadas do ácido nucleico, né? Então, a interação se dá diretamente com as bases nitrogenadas. Bom,
A gente também mediu dinâmica, né, na escala de tempo de pico a nanosegundos, então dinâmica rápida, então é o que reporta o NOE heteronuclear. A gente pode observar que as regiões N e C terminais são bastante flexíveis, mas que aquele loop, né, beta 3 e beta 4, que compreende então aqueles resíduos que participam da interação com ácido nucleico, eles também experimentam dinâmica rápida, né? Então tem valores de NOE heteronuclear significativamente menores do que a média da proteína, sugerindo que a dinâmica do loop pode estar relacionada então ao mecanismo de interação com o ácido nucleico, tá? Bom, então aqui só mostrando, né, os elementos de estrutura secundária, e essa região compreende o loop beta 3 e beta 4, então mostrando que de fato esse loop experimenta dinâmica rápida, né, dinâmica que acontece na escala de subnanosegundos, e esses movimentos eles certamente facilitam a interação com o ácido nucleico. Então, como conclusões gerais, a gente tem que o domínio RRM1 da HOR adota um enovelamento típico de domínios RRM, acrescido de uma região N-terminal desenovelada e flexível. A interação desse domínio com um RNA de 7 nucleotídeos derivado, né, do elemento rico em adenina, né, que é uma região específica do RNA que codifica para COX-2, então é um RNA que sabidamente é um ligante dessa proteína, acontece através das fitas beta centrais. O domínio RRM1 contribui para a dimerização da HOR, e essa dimerização se dá através da região alfa-helicoidal, que tá oposta, né, localizada de maneira oposta às fitas betas, que são responsáveis pela interação com o RNA, e a interação com o RNA então desloca o equilíbrio monômero-dímero desse domínio para a forma monomérica. No caso da TGRP2, a TGRP2-CSD, então o domínio cold shock da TGRP2 apresenta um equilíbrio curioso entre um estado enovelado e um estado desenovelado. A adição de 11 aminoácidos ao domínio cold shock estabiliza a conformação enovelada e desloca esse equilíbrio, né, para a conformação enovelada, então sugerindo que esses aminoácidos participam desse domínio, né, do enovelamento. Bom, a estrutura desse domínio é formada majoritariamente por fitas beta. Esse domínio interage, então, com o oligonucleotídeo T7 através das fitas beta centrais, beta 2 e beta 3, mas também engaja resíduos presentes no loop beta 3 e beta 4. As regiões NC terminais e o loop beta 3 e beta 4 apresentam dinâmica rápida na escala de subnanosegundos, e a flexibilidade do loop pode estar relacionada ao mecanismo de interação com o ácido nucleico. Então, com isso, eu termino aqui a minha apresentação, né? E agradecendo aos membros do laboratório. Então, os dados referentes à HOR foram coletados, né, fizeram parte da dissertação de mestrado da Carolina Lixa. Os dados relacionados à TGRP2 fazem parte da dissertação de mestrado, né, da atual aluna de mestrado, Karina Pugi. Né, eu agradeço os demais alunos presentes no laboratório: Carolina Lixa, Clara Malízia, Karina Pugi, Giovana Mello, Bruno Almeida, Marcelo Ruas, Gustavo Dalólio, Analisa Sambarella e a Beatriz Moraes. Além disso, eu agradeço os colaboradores nesses projetos, né? Professor Fábio Almeida, do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, professor Luiz Maurício Lima, da Faculdade de Farmácia da UFRJ, professor Gilberto Saqueto Martins, com quem eu mantenho colaboração no projeto de proteínas ligantes de RNA de Arabidopsis thaliana, né, no Instituto de Biologia da UFRJ, professor Bruno Horta, com quem tem uma colaboração na área de simulação dinâmica molecular de proteínas, do Instituto de Química da UFRJ, e a professora Mariana Quezado, da Universidade Federal de Minas Gerais, que nos auxiliou na coleção dos dados de espectrometria de massa acoplada à mobilidade iônica. Além disso, eu agradeço também os órgãos de fomento, né, CAPES, FAPERJ, CNPq e a Universidade Brown, com quem eu tive um fomento, né, conjunto. E mais uma vez a oportunidade aqui de falar para vocês, e com isso estou aberto a perguntas. Muito obrigado.